o crédito privado parece que está finalmente começando a respirar de volta, né? Vamos dizer assim, por aparelhos. E aí eu queria te perguntar, né, se esse tipo de investimento está voltando, né? Porque a gente teve crise Americanas, né? Que agora também está dando um respiro. O que você pode falar aí para a gente sobre o crédito privado agora, perspectiva? Vamos lá. Então, aparentemente sim, né? Respondendo a sua pergunta, parece que está voltando mesmo esse otimismo, né? Ou talvez um menor pessimismo com o mercado brasileiro como um todo. A gente fala de bolsa, mais especificamente sobre crédito aqui. E aí, o que corrobora esse movimento, né? Acho que eu traria. A gente até trouxe mais detalhes para os nossos leitores aqui essa semana. Eu vou comentar depois de uma movimentação importante que a gente fez nas carteiras da série. Mas o que corrobora esse maior otimismo até com o mercado de crédito aqui, né? São 3 pontos principais. O primeiro é relacionado ao fundamento, né? As posições fundamentais em relação aos ativos e à indústria de crédito como um todo. E isso está mais relacionado ao início do corte de juros ali precificado para agosto desse ano, né? Então a gente teve vários movimentos aí desde o início do ano, né? Primeiro um pessimismo maior que foi reduzindo ao longo do tempo, e a gente viu que aquela proximidade do ciclo de corte de juros, até, né, com a inflação caindo bastante com consistência, foi cada vez ficando mais próximo. Então, a gente via o mercado falando que os juros iam começar a cair ali em outubro, depois setembro, agora o mercado está precificando para agosto, né? Corte de 25 pontos base aí e 50 pontos base para as próximas reuniões. Mas eu diria que mais importante do que esse nível de corte, né, que aparentemente parece pouco, se você vai cortar só, né, 0,25 ali na taxa de juros em agosto, mas, na verdade, mais importante do que isso é o início desse ciclo de corte, né? É a sinalização desse ciclo e da continuidade desse ciclo para os próximos meses. Então, isso traz um conforto para o mercado de que vai ter, né, mais espaço para as empresas terem uma maior saúde financeira, né? Porque elas estão passando por um ambiente muito difícil desses juros mais altos. E aí, como que isso impacta nas empresas, né? Acho que 3 maneiras principais. Se você está reduzindo os juros ali, você está reduzindo as dívidas indexadas ao CDI das empresas, né? Então, aquelas percentual do CDI ou CDI+, você está reduzindo o custo da dívida, né? E também, né, segunda coisa, você está reduzindo a capacidade de renegociação das dívidas das empresas. Então, elas conseguem ter essa flexibilidade para pegar dívidas a taxas menores para pagar aquelas que estavam com taxas maiores. E também o próprio aumento de crédito para as famílias, né, que conseguem aí aproveitar melhor os financiamentos com esses juros mais baixos. Então, tudo isso fomenta a economia e fomenta a indústria de crédito. Então, essa é a parte de fundamentos que a gente acredita, né, e que baseia nosso maior otimismo com a indústria. O segundo ponto, né, que eu falei que são 3 pontos, é a parte mais técnica da coisa. Então, tem a ver mais com o fluxo, né, para a indústria de crédito. A gente viu que pós os eventos americanos ali e Light no início do ano, teve uma saída muito grande dos investidores dos fundos de crédito. E pelo nosso monitoramento, isso foi concentrado principalmente nos fundos D0, D1, né, aqueles com resgate mais líquido e até um dia útil. Já os fundos de resgate maior acabaram sofrendo menos. Como a gente vê que esse fluxo, apesar de não ter virado ainda para o lado positivo, nessa captação líquida não está positiva ainda, a gente viu uma desaceleração muito importante e muito relevante nos últimos 2, 3 meses aí, principalmente a partir de abril ali, quando começou a ver aquela inflação caindo com mais consistência e ficou mais clara a proximidade da queda dos juros. Então, como esse fluxo ele tende a desacelerar, né, vai ficando mais estável e possivelmente no curto, médio prazo aí vira para um lado positivo, esse fluxo para a indústria de crédito é positivo para as taxas, né, que elas tendem a cair com a melhora das ofertas, né, mais emissões, você consegue, né, ativos com taxas mais baixas, e isso tende a ser positivo para a indústria de crédito. E aí, para o terceiro e último ponto, né, a questão de valuation, né, aqui falando de crédito, né, geralmente se fala valuation para ações, para empresas, mas aqui falando da parte de crédito, né, porque depois do evento de Americanas, a gente viu que os ativos de crédito subiram de um spread médio de CDI mais 1,7% ao ano para mais ou menos CDI mais 2,9% ao ano. Então, mais de 100 bips de alta aí, né? E esses spreads, eles continuam ainda altos. Então, está em torno de CDI mais 2,7% ao ano. Então, teve uma estabilidade desde que atingiu esse pico ali, mais ou menos em março
desse ano. Mas com esses spreads elevados ainda, né, quando você investe num fundo de crédito, né, com esse spread médio de 2,7% ao ano, você, primeiro, está tendo um carrego muito interessante, né, que é o que é o carrego? É quando você leva todos os ativos ali daquele fundo até o vencimento. É claro que o gestor ele faz a troca dos papéis com o tempo, aproveitando as oportunidades. Mas se você pegasse essa carteira de hoje dos fundos, levasse até o vencimento, você conseguiria um spread médio de CDI mais 2,7% ao ano, que já é muito interessante para ativos um pouco mais conservadores. Fora isso, é o que a gente tem falado, né, o que eu tenho falado aqui desde o início, que é a proximidade dessas quedas de juros, que tende a reduzir as taxas dos ativos de crédito no mercado, e também a própria redução dos spreads, que devem acontecer também com um movimento parecido, né, nos próximos meses. E tudo isso pode valorizar os ativos, né, na marcação a mercado dos ativos ali dentro dos fundos de crédito. Então, acho que esses 3 pontos principais, né, falei um pouquinho a mais aqui, mas, né, resumindo tudo, é o que fundamenta principalmente o nosso, eu vou colocar otimismo, mas também um menor pessimismo com, né, que a gente viu desde o início do ano e com a indústria de crédito especificamente aqui no Brasil. Maravilha. É que eu tô achando aqui, mas você está falando aqui, mas você parou de falar, né? Vou fazer minha outra pergunta aqui. É o seguinte, você comentou essa questão aí da movimentação da carteira, né? Das carteiras aí dos fundos. O que você pode falar aí sobre essa movimentação? E qual que seria aí uma recomendação ótima aí para o investidor já aproveitar dessa questão do spread mais alto, enfim, se aproveitar dessa recuperação do crédito privado? Bom, a movimentação é duas óticas, né? A ótica do investidor, que eu comentei aqui, que ele tem saído menos dos fundos, né? Ainda continua um resgate relevante, principalmente dos fundos de 0D1, mas isso tem reduzido muito. E com essa maior estabilidade do passivo ali para os gestores, eles têm movimentado mais os ativos ali, buscando oportunidades em ativos um pouco mais até conservadores, dependendo da estratégia, é claro, mas você vê ativos high grade, né, que é aqueles ativos de maior qualidade, pagando prêmios até interessantes, né, considerando o nível de conservadorismo desses ativos, né, não é que são seguros, mas conservadores, né? Então, a gente viu esse movimento aí para os gestores de crédito, né, tanto para o investidor, que eu comentei aqui, para o gestor. E aí, como que o investidor ele pode aproveitar esse momento, né? A gente fala muito que o investidor ele é viesado muito para time, né? Então, parece que a bolsa está interessante agora, parece que o crédito está muito interessante agora, mas ele tem que tomar cuidado, né? Então, como cuidados principais que eu colocaria aqui, primeiro, ficar longe dos fundos de crédito D0, D1, que são aqueles mais líquidos, né? Que assim, ele pode fazer parte do seu portfólio, mas ele tem que fazer parte da forma correta, que muitas vezes esses fundos são marketeados, né, como fundos de reserva de emergência. Então, por isso até que a gente teve esse movimento grande de resgate no início do ano, que são investidores que não entenderam onde estavam investindo. Então, tem que ficar atento quanto a isso. E aí, para, né, esse movimento de aumentar a parcela de crédito dentro do portfólio do investidor, né, até comentando o que a gente fez recentemente, né, na semana passada, a gente trouxe um relatório ontem explicando melhor esse movimento nas nossas carteiras de asset allocation, né, multi-estratégia. Então, a gente tem uma alocação tática ali que a gente consegue mexer entre as classes. Essa alocação tática em crédito estava em under, né, que é o -1, ou seja, a gente estava abaixo do neutro em crédito nas nossas carteiras. A gente trouxe essa posição para o neutro. Então, não é que a gente está 100% otimista e vamos colocar tudo em crédito agora. A gente está aumentando essa posição porque a gente viu um momento interessante e a gente fez isso através do fundo da Algmi, que é uma gestora especializada em ativos e fundos de crédito. E ela é tradicionalmente uma gestora mais high yield, né, que foca nos ativos que pagam mais prêmio. Mas como eu falei, como o mercado tem apresentado aí, os ativos high grade eles estão apresentando prêmios muito interessantes. Então, nesse fundo da Algmi, né, que é o Algmi 45, fica aí até como recomendação para o investidor, é um fundo para público geral, você consegue encontrar nas principais plataformas de investimento. A gente fez esse aumento, né, para trazer a parcela de crédito para o neutro aqui nas carteiras, e ele é tocado ali pelo Marcelo Urbano, né, que tem anos e anos de experiência aí na indústria de crédito, a gente confia 100% na sua gestão e na gestão da casa. Então,
para o investidor que deseja aproveitar aí, esse fundo ele tem uma expectativa de retorno entre CDI mais meio a CDI mais 1% ao ano, né? Isso é o que ele tem entregue, de fato, nos seus 12 anos de histórico, mais ou menos, né? Só que, considerando a carteira hoje, né, com as oportunidades que o gestor aproveitou hoje, a carteira tem um carrego médio de CDI mais 2,5% ao ano bruto, né? E quando você tira as taxas de administração e performance, é um retorno líquido de mais ou menos CDI mais 1,5% ao ano para o investidor, né? Um carrego, né? Na verdade. O que é de 2 a 3 vezes o retorno esperado do fundo. Então, né, de novo, é uma oportunidade interessante, mas você tem que pensar sempre no seu portfólio como um todo e na sua alocação de crédito ali e tomar cuidado com aqueles fundos muito líquidos, né? Que eu gosto sempre de falar que não ter vol não é não ter risco. Então, o investidor aprendeu isso na prática agora no evento de Americanas, né? Que o fundo parece que está sempre crescendo ali, né? Sem volatilidade, mas quando tem algum evento de crédito, o fundo que ele está investido ali, que era para reserva de emergência, ele vai resgatar com prejuízo, que não deveria acontecer. Então, só essa mensagem final aí e essa recomendação final também. Obrigada, viu, Alexandre? Tá um pouquinho atrasado aqui ainda, mas acho que todo mundo conseguiu entender, deu para ouvir direitinho. A gente, só lembrando, né, Algemy 45 foi sua indicação e realmente tomar um pouquinho de cuidado aí, olhar sobre, né, ficar mais de longe, de fora aí desses fundos mais líquidos, né, D0, D1 aí, para conseguir aproveitar aí os ganhos.